um drama, mas bora. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus estava no barco. Jesus já tinha feito milagres. Eles sabiam, ou deveriam saber quem era Jesus. Mas eles viram, eles perceberam que Jesus estava dormindo. Jesus não estava lá vendo a tempestade. Meu Deus, meu Pai. Ele estava descansando. O medo, ele é o oposto da fé. Quanto mais fé nós temos, menos medo nós vamos sentir. Por isso que Jesus fala, homens de pequena fé. Jesus está falando, vocês não lembram quem eu sou? Vocês não sabem quem eu sou? Era para vocês estarem tranquilos no meio da tempestade. Só que Jesus estava dormindo. Quando nós estamos no meio da tempestade, naquela sexta-feira, e nos dias seguintes, a sensação que eu tinha é que eu estava realmente numa tempestade, onde você não consegue ver, nem sentir. E eu lembro que na sexta-feira à noite, eu fui dormir chorando. E eu falava assim, Deus, por favor, eu só preciso de um abraço. Jesus, por favor, só aparece aqui, só me dá um abraço. E eu não sentia nada. Eu não ouvia nada. Eu falava, Deus, eu ensinei tanto que a gente não se move por sentimentos, mas eu estou me sentindo sozinha. E eu falava, eu não posso me mover por sentimentos. Eu preciso crer que o Senhor está perto. E quando a gente está no meio da tempestade, parece que é uma briga daqui com aqui. E aqui está tentando falar, e aqui está tudo bagunçado, e aqui está tudo machucado. E eu falava, Deus, cadê o lenço? Deus. E eu achava que naquele quarto eu ia ver uma nuvem de glória. E Jesus ia aparecer, ia me colocar no colo, ia falar assim, filha, vai ficar tudo bem. Você cria expectativas. E eu estava criando expectativas em algo que aparentemente era bom. Mas nada. No sábado de manhã, eu acordei e eu falei, tá, eu preciso ler a Bíblia. Bom, né? Falei, deixa eu fazer devocional. Não tinha conseguido dormir, acordei não, né? Não dormi, levantei. Não consegui dormir aquela noite, levantei e fui fazer o devocional de Charles Spurgeon, que era um devocional, um livro que nós temos em casa, que inclusive o Mateus ganhou, e estava ali aquele devocional. Eu falei, deixa eu ler o devocional de hoje. Quando eu abri o devocional daquele dia, 18 de outubro, o devocional da manhã, no devocional de Charles Spurgeon tem o devocional da manhã e da noite. O devocional da manhã estava falando sobre Saul, que era melhor obedecer do que sacrificar. E no devocional da noite, estava falando sobre o poder da oração. E eu falava, Deus, eu quero orar. Eu quero fazer aquelas orações lindas, sabe? De ficar orando e tudo. Mas eu não consigo. Eu só conseguia falar, Deus me ajuda e Jesus me ajuda. É as únicas duas coisas que eu conseguia falar. Eu não conseguia colocar nenhuma música de adoração em casa. E eu falava, eu sei que eu tenho. E eu sei que eu preciso fazer isso. E eu sei que o Senhor está perto, mas eu não consigo ver, eu não consigo sentir. E eu estava terminando de fazer o devocional e nessa minha oração, sei lá do que, com o Senhor, o pastor Eri me manda uma mensagem. E ele me pergunta, Jaque, como que tá? Como que foi a noite? E ele falou, olha, eu estava fazendo devocional agora e o Senhor me falou sobre Saul. Quando ele falou isso, eu falei, Deus, eu tô te ouvindo? Não, sério. Sabe quando você está no meio de uma tempestade, você não consegue mais nem achar Jesus. E o meu medo era dele estar longe. Eu falava, Senhor, o Senhor está longe. O Senhor não está aqui. E quando o pastor Eri falou sobre Saul naquela hora, e ele continuou falando, e foi muito poderoso, mas eu só conseguia me alegrar em saber que Deus estava perto, mesmo chorando. Faz sentido, gente?
E aquilo me trouxe alegria. Gerou alegria por saber que o Senhor estava perto. E quando a gente vê os discípulos aqui, eles estavam com Jesus fisicamente no barco. E mesmo assim eles sentiram medo. Então, o medo ele pode vir na nossa vida, mas ele não pode nos dominar. Ele não pode roubar a nossa fé. Por isso que nós precisamos procurar onde Jesus está. Nós precisamos ver onde Jesus está. Então, a tempestade, ela chega de repente. Mas o Senhor também chega de repente para nos socorrer. Em pequenos momentos assim, que de repente você percebe, opa, o Senhor está aqui. E Mateus, você não precisa abrir, mas eu tenho algumas passagens aqui que falam sobre o de repente de Jesus. Ou de repente do Senhor. Mateus 28:9 diz, de repente Jesus as encontrou e disse, que é na ressurreição de Cristo. Aquelas mulheres estavam chorando porque Jesus tinha sumido. O corpo de Jesus tinha aparentemente sido roubado. De repente Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Atos 2:1-2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 16:25-26 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Isso depois de eles terem apanhado, serem machucados, feridos. Poderiam estar chorando em posição fetal. Não estavam, escolheram adorar. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Atos 16 foi quando a igreja de Filipe começou. Paulo escreve para Filipenses, e em Filipenses estava Lídia. A jovem liberta do espírito de adivinhação estava ali em Atos 16-18. A família do carcereiro, Atos 16:27-34. E Paulo estava preso. Ele foi preso várias vezes. E a igreja, Paulo está falando para a igreja, alegrem-se no Senhor. Perto está o Senhor. E hoje o Senhor está falando para mim e para você. Alegre-se no Senhor. Perto Ele está de nós. Amém, gente?